pessoa saber em casa qual é a diferença entre TDAH e depressão, para você saber o TDAH ele pode até ter sintomas depressivos, mas é de exaustão. Porque o TDAH, ele tem uma natureza de inquietude, de curiosidade, tudo fascina, as cores, a gente gosta dessa coisa, assim, multiverso de informações. Caótica, isso acalma, gente. Né? Velocidade, por exemplo. Eu me lembro que quando eu era bebê, meu pai falava assim, você não... Estava muito agitado, eu dava uma voltinha de carro... Na metade do caminho você já estava dormindo. Olha só. Porque tudo que é veloz, tudo que assemelha a velocidade do cérebro, acalma o cérebro. Por que você riu? Tem a ver também? Não, porque eu também, o meu pai era assim também. É? Pegava, botava dentro do carro, pequenininho. Eu sempre fui muito... Inquieto. Aí botava dentro do carro... Cara... Teu filho dorme quando vocês estão... Dorme, pô, tranquilaço. Entrou no carro, puf, dorme. Né? Isso é muito interessante, assim. A diferença é, primeiro, TDAH você é desde sempre. Tá. Você se percebe com uma velocidade, né, muito grande. Você quer ver o meu trauma? Era ditado. Professora chegar ditado, porque eu começava a escrever e aí eu começava a ler as palavras. E ela falando outra coisa. Eu falava azul. Aí eu ficava, putz, eu bem que podia passar umas férias num lugar com céu bem azul, um marzinho azul. E aí ela continuava falando. Quando eu vi, eu tinha perdido tudo. Mas o coração chegava a dizer, tá. Quando ela falava ditado, eu falei, ai, Jesus, acabou minha paz. E eu ficava, dá pra voltar lá? Não! Até eu descobri que eu ia imaginando as coisas. Sim. Amarelo. Aí eu já pensava na capa da Batgirl. Amarelo, roxo, sabe? É bom aqueles jogos, né? Que a pessoa dá uma palavra, você tem que falar uma palavra que tem relacionada, tentar adivinhar, Sim, né? pra gente isso é uma maravilha. Isso é uma maravilha, a gente lembra. Música, então, dá uma palavra. E aí vai. Acho que a gente acabou, né? Esse assunto, ou tem alguma coisa que você queira falar mais sobre isso? Tem alguma coisa aí? Tem mais alguma dúvida? Pra mim foi. E o pessoal da live... sobre isso. Tem só uma pergunta do Cássio, que ele fala aqui que se a maconha seria bom para o TDAH. Olha, em princípio, não. Porque, assim, a maconha ou o canabidiol, prefiro até o canabidiol, porque o canabidiol você tem o efeito ansiolítico sem o efeito do THC. Porque uma coisa que as pessoas não sabem, gente, agora que a gente está usando muito canabidiol para tratamento, o THC ele está na folha, né? De onde se faz a maconha. Certo. O canabidiol é tirado do caule. Ele é um óleozinho do caule daquela planta. E que tem um percentual de THC 0,3. É muito pouco. Não tem nenhum risco de uma pessoa ter risco de psicose e aquilo ser um gatilho, que é o grande problema. A maconha, ela funciona para o TDAH se ele for daquele hiperativo e não consegue, por ansiedade, dormir. Se ele tem a comorbidade da ansiedade. Aí sim. Mas eu ainda acho que melhor que a maconha é o canabidiol. Por quê? Porque a maconha, o TDAH, ele tende a fazer tudo muito, né? Porque ele quer aquela dopamina daquele prazer. Então, se ele começa a fumar muita maconha, com o tempo ele pode ter aquela tal da síndrome motivacional, que foi o que o John Lennon teve com a Yoko Ono, que eles passaram aqueles meses fumando maconha. O que é a síndrome motivacional? Você entra num estado de tanto faz como tanto fez. E aí, muito bem pensado, alguém transformou no marketing de que eles estavam fazendo um protesto para a paz. Muito bom isso, hein, mano? Hein, o marqueteiro que fez aquilo foi Genial. ótimo. Que foi lá, ficou filmando aqueles dois, fumando baseado na cama, né? Letargia protestando. Total. Exatamente. E a síndrome motivacional cursa, sim, né? Com retardo de raciocínio, com baixa de criatividade. Porque, assim, o excesso de maconha é uma maravilha. O cara tem milhões de ideias, mas a ideia nunca se concretiza. Quero puxar para um tema mais ou menos atual, já que a gente saiu um pouco... Mas o canabidiol... Canabidiol, sim. O lance do Johnny Depp. Você tá por dentro do que aconteceu? O que é
aquela mente dos dois? Que tipo de... Como você Olha, avalia? um casal complicado. É, né? Não tenha dúvida ali. Não é só de um lado, os dois... Não, os dois têm uma personalidade bastante complexa. Primeiro que um astro de dimensão como o Johnny chega a um ponto que provavelmente é tratado com aquela coisa de pode tudo. Quando as pessoas chegam num ponto de pode tudo, tudo que há de pior vem pra fora. Porque não tem mais um amigo que chega e fala, cara, você tá chato. Você passou do limite. Cara, você passou do limite. É só a gente batendo nas costas. Só tem bajulador, só tem puxa-saco. Então, óbvio que o pior vem pra fora. Eu acho que o Johnny Depp nunca negou que é um cara que bebe, que tem lá as suas instabilidades. Mas nunca houve relato de ser um cara agressivo. Você vai ver todas as mulheres que ele teve, companheiras e namoradas, ninguém falou de um homem agressivo. Que ele bebia, ok. Que de vez em quando ele vomitava, caía dentro de casa, ok. Quem aí que não tem um amigo que já bebeu e vomitou e mijou a cama? Gente, acontece. Né? Ainda mais com um astro daquela magnitude, que tudo pode. Né? Então, o que acontece? É claro que ele não tem uma personalidade fácil, tem suas dependências, acho que o álcool é a maior delas. Casou com uma mulher lindíssima, foi paixão ali, primeira vista, pelo menos dele, me parece, que foi uma paixão. Uma atriz iniciante, ele já um cara extremamente consagrado, ela com 20 e poucos anos na época, ele ainda não tinha 50, ou tinha perto de 50. Pode dar uma olhada aí, depois a diferença de... Acabou que eles ficaram casados 8 meses, nem chegou um ano. Ah, é? Depois, eles se namoraram 3 e o casamento durou 8. Tá. Mas antes, cada um tá filmando um filme, tá pra lá, tá pra cá. Você só conhece a pessoa na convivência. Me parece que ela tem uma personalidade bastante difícil, assim, no sentido, não me deu a atenção que eu quero, eu vou tocar o terror. E me parece que tem muita mentira ali. Não, uma pessoa botar cocô de cachorro numa cama, sabe? Eu não tô falando, mas é uma coisa muito agressiva, né? O intuito é desestabilizar. Não, ficar filmando. É uma loucura que você pensar, acaba que ela filmava coisa e ele também. Então você vai, que relação é essa? Né? Não dá para dormir. Separa logo, né? E aí tem a história dessa irmã, que ele ameaçava a irmã. O que essa irmã fazia? Essa irmã foi colocada ali? Existia algum envolvimento sexual dos 3 consentidamente? Talvez sim. Não sei. Mas o fato é que as provas que ela dá dele como um homem agressivo, tóxico, é um cara que está bêbado na cozinha e bate o armário. Ou que jogou o celular na parede. Não, eu não vejo isso como uma coisa tóxica. Você não vê... Quer dizer, tóxica eu acho que é muito ruim. É um descontrole. Mas não é específico para ela, entendeu? Entendi. Senão tinha dado nela, não jogado o troço na parede. Eu acho, por exemplo, ele me passa uma coisa mais verdadeira. Não acho que ela seja... Eu acho que ela é fria. A sensação mais que me dá, eu acho que ela é mais calculista. Ela foi plantando coisas, filmando coisas, e acontece que ela citou, por exemplo, ele teve um namoro relativamente longo com a Kate Moss, não foi aquela modelo? Dá uma olhada, eu também inglesa. É uma modelo, Pode ser Kate Moss. Acho que é Kate Moss. E aí ela disse que ele já tinha jogado no coisa, a Kate Moss pela... Uma vez ele jogou ela da escada. Nossa. Tentou matar ela. E aí foi até uma hora que ele parou e riu, porque foi quando me disseram que a defesa falou, foi bom ele falar isso. Porque a Kate já tinha se oferecido para falar. E ela falou, nunca aconteceu isso. Nossa. Eu tropecei, ao contrário, ele foi lá e me pegou. Cara, isso, é a Kate Moss, e a diferença de idade dele pra Amber é de 22 anos. Ele tem 58 e ela tem 36. Tá. 36 hoje, né? Hoje. Né? E se conheceram 3 anos atrás. Então, assim, eu acho... Ela quer punir ele, você acha? Eu acho que ela quer punir por ele não ter sido exatamente o cara que ela achou que ele seria.
Agora, onde entra essa irmã? Porque ela disse que ficou com medo que ele ameaçava a irmã. Nossa. É muito estranho, porque assim, as provas que ela tem são provas que não provam. Porque, por exemplo, quando diz que ela tinha lesões, depois foi feito perito, não era lesão, era maquiagem. Ah, é? Olha que doideira. Não teve nenhum, não foi feito nenhum exame de corpo de delito, porque veja o seguinte, um cara me dá um soco na cara. A primeira coisa que eu vou fazer é exame de corpo de delito. Eu vou registrar isso. Eu não vou tirar uma foto. Ah, ela só tinha foto. Só tinha foto. Cadê o registro? Aí fiquei com medo de, meu Deus, se o homem tá bêbado lá, você vai enquanto ele tá bêbado. Né? Você sai de casa, ó, vou sair. E faz o registro. Então, são coisas que foram feitas, disseram os advogados dele, que foram feitas, foram meio maquiado. As provas dela são muito poucas, né? Ao mesmo tempo que ela afirma, ele também desfaz. Eu só acho lamentável, assim, que seja como for, é mais uma paixão que acaba numa... Nossa, né? E só dinheiro, porque eles se separaram e estava tudo bem. Aí, 1 ano depois da separação, ela escreve um artigo no Washington Post. Ah, foi assim que começou? Falando horrores dele. 1 ano, parecia que estava tudo calmo. E aí pedindo indenização de 50 milhões pelas agressões, pelo não sei o quê, que nunca tinham sido registradas antes. E a separação já tinha ocorrido. E, putz, e a carreira dele acabou, né? Quase. Não sei, ele perdeu já alguns... até provar. Né? Até provar, ok. E agora ela saiu do Aquaman, se não me engano, tiraram ela do Aquaman. Sim, porque as provas não estão se sustentando. É isso que eu estou falando, que a gente tem que ter a cabeça muito fria, porque ali são 2 personalidades complexas, não tem dúvida. Agora, o que é verdade, o que é mentira? Uma personalidade complexa, não... se ele fosse um homem realmente agressivo, isso se repetiria. Um cara com 58, né? Ele já teria outros relacionamentos desse tipo desde adolescente. Entendeu? Do jeito que ela descreve. Não é muito bizarro toda a história, né? Parece que é o que você falou, é outro mundo, esse mundo de Hollywood. Dessas pessoas. Outro mundo. Eles vivem num mundo... Uma bolha, né? Uma bolha tão louca. Esquisitíssima, né? E aí a gente vai pro outro caso, que é o tapa do Will Smith no Oscar. É uma coisa que quando aconteceu, todo mundo achou que era combinado. Não, todo mundo achou. Porque todo mundo achou. Tão absurdo. Só a gente entendeu que não era quando ele começou descontroladamente xingar. Tira o nome dela da boca. Tira o nome da minha... Não fale o nome da minha mulher. Todo mundo fala, não, é combinado. Porque ninguém imagina que uma pessoa vai subir... Tá todo mundo, o mundo inteiro, eu vou lá dar um tapa e volta e tá tudo bem. Isso é o quê? É um pouco do que você falou, eu acho, da pessoa viver num mundo totalmente... de tudo é permitido, né? Eu acho que ele acredita um pouco que ele pode tudo, o Will Smith. A essa altura, eu acho que teve 2 coisas engraçadas. Porque... Que ele ri, né? No início ele ri. Isso só que eu achei estranho. Pra quem, se alguém não souber, mas é a entrega do Oscar, o Chris Rock. Chris Rock é o, como chama, o anfitrião, tá fazendo piadas, como sempre faz, com o pessoal da frente. Com todo mundo. Com todo mundo. Fala que ela tava careca, né? Por causa de calvície, né? Ela tipo tem uma calvície, alopecia emocional. E ele faz uma piada que que ela tá sem cabelo, que ela poderia fazer o próximo filme da G.I. Jane. Que era um filme que foi feito antigamente por outra atriz e tal. Foi isso. E aí ele ri. Ele riu. E a câmera mostra depois ela com aquela cara assim. Não, tipo... aí ela fala alguma coisa pra ele. E com uma cara meio putz, do né? tipo assim... E aí, né? O que você vai fazer? Aí corta, ele já tá indo direto pro Chris Rock. Exatamente. E dá um tapa. O Chris Rock não espera, né? Você vê que ele nem se defende. Não. Ele até se inclina pra frente. Tipo, porque ele achou que ele ia falar alguma coisa no ouvido dele, né? Exatamente. E volta e começa a xingar ele. Dizem, assim, que essas brincadeiras já vinham há muito tempo. Não era uma, 2, 3. Eu acho que aquela mulher... Porque a calvície emocional é muito ruim. Porque, assim... Cai tufos de cabelo? Cai tudo. Quem teve isso foi aquela filha daquela...
daquela rainha de Mônaco. Sei. Quando a rainha de Mônaco morreu, a Caroline de Mônaco. Ela caía... Ela teve várias vezes Nossa. calvície emocional. Então, assim, cai e você nunca sabe a hora que aquilo vai parar. Ou pode nunca mais voltar a crescer cabelo. Então, isso para uma mulher tem um significado muito diferente de um homem. Claro. E durante muito tempo ela está com essa doença, já vem uns 3 anos mais ou menos, e nunca melhora. Me parece que ele foi culpado por N coisas, porque traiu, aí a coisa foi porque a questão emocional foi por causa da traição dele, não sei o que. O clima ficou muito ruim entre eles. Saiu com... Não, ela também. Né, então, assim... amigo do filho. Aí aquela lance. Foi tipo mundo, assim... É um mundo diferente lá deles. Lá, né? Ela resolveu culpar ele pela calvície, aí ela resolveu se vingar dele. E eu acho que em algum momento ali... Tava mal... Eles não estavam bem resolvidos. De jeito nenhum. E aí ele achou engraçado, e aí viu a cara dele e falou, putz, eu vou ter que fazer alguma coisa, não é? Eu acho que ali eles estavam, sabe, o deadline da relação? Sei. Tipo assim, mas ele foi absolutamente impulsivo. Porque Isso ele se dá por quê? Porque não é uma pessoa, ele é uma pessoa que parece ser calma, né? Uma pessoa razoável. A gente não sabe, né? Não dá pra saber, né? Não dá pra saber, porque a gente viu ali um flash, eu não sei. A gente não sabe muito da vida do Will Smith. Aquilo reflete o quê, você olhando? Aquilo ali foi um impulso. É? Ele teve um impulso, ele não controlou aquele impulso. É o tal da síndrome do Hulk que você fala ou não? Se isso aconteceu várias outras vezes, Sim. talvez sim. Se acontece uma vez só, não. Não. Ali foi um impulso que me parece provocado por algum questionamento daquela mulher. Sim. E eu acho também que ela não mandou, vai lá e dar o tapa na cara. Ele só olhou pra cara dela e veio toda a história na cabeça dele. Do tipo assim. Agora, me parece assim, tanto que o comediante retirou, não deu queixa. Não deu queixa. Entendeu? Não deu queixa. De qualquer maneira, ele está proibido de participar do Oscar. Ele não está proibido de ser indicado, mas de participar. Eu achei muito triste, assim. Triste pra caramba, muito né? A figura do Will triste. Smith é uma figura tão alegre, né? Não, tão ligada a tantas coisas boas. Ele, o filho, né? Não, depois que aconteceu, deve ter batido na cabeça dele. Não, um arrependimento. Meu Deus. Exatamente. Eu acho que ele estava de cabeça quente. A primeira reação dele foi achar engraçado mesmo. Não foi. Mas tinha alguma coisa muito tensa ali entre ele e aquela mulher, que eu acho que ele devia estar no ultimato. Tipo assim, se acontecer de novo alguma coisa. Foi um impulso, foi um descontrole. E do lado do Chris Rock, a pessoa, quando ela não tem reação, o que o cérebro dá uma pane, assim, tipo, aquela coisa primitiva da gente, vem um cara me atacar. Você paralisa. Ele fez isso. Você numa situação totalmente inesperada. Que é o que aconteceu? Totalmente. Você tá, por exemplo, você tá num banco, tá rolando um assalto. Você pode tentar fugir, você pode deitar no chão, você pode paralisar. Paralisado, tipo, o ladrão tá falando com você, a senhora deita. A pessoa não consegue. Ele foi isso, ele ficou parado. Aí depois ele fez assim, é um bug que dá no cérebro. É quase como se... Sabe, por exemplo, como é que os animais selvagens que não dão conta de enfrentar um animal muito maior que ele faz? Se finge morto. Você já viu? Tem uns animais que fazem... Vou esperar ele ir embora. Eu acho que o cara fez... Meu... Aí, tanto que depois ele fica sem falar, ele fala, aí vai processando. Eu levei um tapa do Will Smith. Porque ele tinha que voltar. Eu acho que ele fez estado de choque, ele paralisou. Meu Deus, cara. O que foi bom, porque imagina se ele resolve entrarem os dois rolando lá. Então, assim, eu acho que ele não tinha mesmo a intenção de agredir. Porque ele não foi pra rebater. E foi... Ui. Nossa, que susto, hein? E foi uma coisa bacana, assim, porque ele realmente achava que ia falar alguma coisa no ouvido. Eu também achava. Eu também. Quando ele fez assim... Ele dá uma inclinada. Eu falei, ele vai falar assim, para aí, tá pegando mal, tá me deixando mal com a minha mulher, né? E eu acho até que ele ia falar, me perdoe. E ele ia voltar. Quem? O Will Smith não, ou o eu acho Chris que o cara Rock? ia falar perdão também. E vamos, bola pra frente. Eu acho que se ele grita alguma coisa, fala, não, cara, foi mal. Foi mal, entendeu? E ele voltou, ele sentou. tava trabalhando, né? Ele voltou, sentou e continuou. Calha sua boca, cala sua boca. Aí que todo mundo caiu a ficha, né?
Tipo assim, não é brincadeira. Não foi uma pegadinha do Oscar, né? Que doideira, que doideira, que doideira. Mas assim, é uma cena que... Mas o que mostra também como o cérebro da gente não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Que Não. você tava falando, né? Aquele lance do hiperfoco, da coisa, tipo... O cara tá apresentando o Oscar, tomou um tapa. E agora, o que que eu faço? Eu tenho um texto... Provavelmente tava passando um roteiro na frente dele, que ele tinha que ler. Ele lentificou e começou... tomei eu tomei um tapa do Will Smith. E o outro continuou de lá. Entendeu? Nossa, cara. Mas eu achei bacana o cara não ter dado queixa. Achei bem bacana, assim, do tipo, deu uma trégua. Acho que o cara botou, vamos... Porque ele poderia também acabar com a vida. Ele poderia processar agressão física, injustificável. Não tem como. Ainda mais nos Estados Unidos. Ia preso, né? Agressão física. Nos Estados Unidos você não pode tocar as pessoas na rua. Né? As crianças brasileiras que vão daqui estudar nos Estados Unidos, a pior coisa que acontece é que as crianças começam a fazer fulaninho, amigo, e são chamados na diretoria.